vou ser breve aqui nas minhas palavras. De fato, e aqui eu corroboro com alguns comentários do Celcinho, do próprio Júlio, nós estamos vivendo momentos turbulentos, para não dizer outra coisa, nessa casa. E algo que me preocupa muito, meu amigo cheiroso, é que essa casa, ela tem sido usada, muitas vezes, como uma espécie de tribunal de exceção. Professor Júlio quer fazer um recorte de algo que ele falou, porque existem essas instâncias, esse escalonamento para se apurar uma denúncia. Daqui a pouco, cheiroso, se você contrariar o rei ou contrariar alguém, e se houver uma maioria que te antipatiza por algum motivo, também você está caçado. Agora, qualquer coisa para calar a sua voz é processo de cassação. Da mesma forma que não se cura um câncer com um band-aid, você também não vai lançar mão do remédio mais amargo para apurar uma denúncia ou fazer um levantamento por um comentário de algum colega. E eu estive em oportunidade pretérita, até recente, como membro da Comissão de Ética e Decoro, e me desculpe aqui, senhor presidente, até a expressão demasiado chula que eu vou usar aqui agora, mas que também me perdoe aqui, me desculpe a falsa modéstia, mas ainda bem que estava naquele então, na Comissão de Ética e Decoro, para evitar, e aqui vai a expressão, a sacanagem que tentaram fazer naquela oportunidade com o vereador Valdir Lacerda, a sacanagem que tentaram fazer por algum tipo de revanchismo com o Evandro Cheiroso, a sacanagem que tentaram fazer com a doutora Miriam. E é interessante que por pouco, muito pouco, um condenado criminal, que é o Carlos Delfim, por muito pouco ele não se safa, porque até então a casa ainda mantinha aquele voto secreto em caixinha, para que ninguém soubesse. Foi uma manifestação minha em tribuna, inclusive, Júlio, suscitando até a Constituição Federal, e eu provei por lá, mas ver que a votação tinha que ser aberta e nominal, e ali a justiça foi feita. Nem a justiça dos tribunais que condenou Carlos Delfim iria suplantar o voto dessa casa. Se fosse secreto, seria um revés. Então, já passaram personagens que fizeram de tudo nessa casa, inclusive na presidência, desviando, que nunca foram exemplos de ética e decoro. Inclusive, algumas dessas fotos de ex-presidentes tinham que ser retiradas daqui. Aqui, ó, sobre a minha cabeça, tem foto de um condenado criminal, tem foto de assassino, que sempre foi tratado aqui como um verdadeiro marajá, como se fosse uma pessoa ética. Agora se paga preço muito caro aqui por opinião, censurando o que o vereador tem, eu diria até sacrossanto, que é o direito de fala, se defender, de se retratar, de pedir desculpas. Eu fiz um comentário na sessão passada, por quanto resignado com a votação, porque a CCJ nessa casa, ela não vale nada. E eu tive a humildade de perceber que passei do ponto. Embora eu continue com a minha ideia de que a votação foi uma catástrofe, mas pedi minhas excusas para o colega, há espaço para isso. Devemos, e aqui eu acho que o Júlio foi muito cirúrgico quando ele comentou, que a comissão de ética tem que criar mecanismos para o diálogo. Agora, fica parecendo que há algo de podre no reino da Babilônia, doutor Cristo. E Vossa Excelência trabalhou comigo no passado, na Comissão de Ética e Decoro,
para impedir que uma injustiça fosse feita com o Valdinei. A gente tem que estar do lado da justiça. É meu oposicionado político, eu penso X, ele pensa Y, e nem por isso, né, eu seria canalha ao ponto de querer o mal do camarada. Pô, isso aqui, temos que saber jogar o jogo sério dentro das quatro linhas, um jogo pautado pela justiça. Então tem que parar com isso, doutora Bia. De tudo, amanhã eu falo um negócio que a senhora não concorda, a processo com essas. Peraí. As coisas não podem ser resolvidas nesse caminho, nessa seara do revanchismo. Sábado, de tarde, um dia não útil, os vereadores já são notificados de que na segunda-feira a cabeça do Reginaldo já está debaixo da guilhotina. Não é assim que funciona. Sem prazo para avaliar. E outra coisa, eu não vou entrar, inclusive, Júlio, no mérito de quem assina esse petitório. Eu lhe desafio, se tivesse aqui, subisse da tribuna e pedisse para mim reproduzir qual que era o pedido, nem saberia, meu amigo Anderson. Porque é mais um boi de piranha. Pode dar 3 minutos para o Rangel também. Então, senhor presidente, e aqui eu reitero o pedido do Celcinho. Os trabalhos do doutor Christian nessa casa estão sendo desvirtuados. Olha a quantidade de projeto importante que a gente tem para votar, inclusive hoje. Sabe, Excelência, o que tem vontade? Segundos de parte. Vontade, claro. Isso é assunto para comissões internas. Isso não é assunto para plenário. Se isso vem para o plenário e volta hoje, é para fazer Coca-Cola, é para estourar biscoito, como é que é? Polvilho. É para pôr na rede social. Não é aqui. Eu tenho visto audiências públicas para a promoção de vereadores. Eu tenho visto Câmara no seu bairro para a promoção de vereadores ou de pautas. Eu tenho visto isso aqui para a promoção desse ou daquele. Então, qual é a seriedade da casa? Fica muito difícil. Fica muito difícil trabalhar assim. A população não compreende o que está acontecendo. É muito complicado. Então, a comissão de ética, vereador Rangel, e eu vou terminar, me desculpe. Desculpe a todos, mas realmente eu me exaltei hoje. Já que eu estou com a palavra, quero pedir desculpa a casa, as pessoas que estão ouvindo, hoje eu me exaltei. Mas eu espero que não tenha realizado nenhuma comunicação com violência. Mas eu me exaltei. Então dizia, vou respirar e falar com mais calma. A comissão de ética é que tem que trabalhar essas questões. Plenário é uma ultimíssima situação. Excelência, vereador Gerson, sabe por que nenhum advogado, olha o que eu vou dizer, vereador Rangel, encontra qual que é o quórum dessa votação de hoje? Porque o quórum dessa votação de hoje, vereador Rangel, só está no DL de 1967. Aí você vai nas constituições do Estado e federal. Você tem que achar. Peraí, deixa eu ver se esse DL de 67 tem respaldo na Constituição. Sabe o que acontece, vereador Gerson, presidente? Não encontra, sabe por quê? Porque não tem nenhuma Assembleia do país e na Câmara de Deputados e no Senado a votação de recebimento para apuração de comportamento de parlamentar em plenário. Não é em plenário que faz, é na comissão. Só vai para o plenário para caçar, doutora Miriam. É só a parte final. Então não acha. Então vamos parar de usar o poder legislativo como plenário de cada qual, de campanha de cada qual, de cada um de nós. A população não merece mais isso. Eu não sei quanto tempo eu ficarei aqui, os dias, o mês, não sei. Aliás, nenhum de nós sabemos a nossa vida, o que vai acontecer. Mas quem sabe a gente dá hoje, quem sabe que esse dia desastroso de exaltações seja um dia de definitivamente os meus filhos, porque eu não vou ver um poder legislativo diferente, isento, diferente, onde as pessoas não se degradiam desnecessariamente, mas buscam o direito do povo. Enfim, mais uma vez, palavra cortada e com razão. Mais uma vez eu quero agradecer a tolerância de todos vocês, mas isso aqui é o parlamento, a gente é provocado e acaba atendendo a provocação. E mais uma vez, obrigado pela palavra. À vontade, professor. Só concluindo e reiterando, senhor presidente, a Câmara não pode ser usada como instrumento de revanchismo
as cabeças dessa Câmara têm que pensar, né, têm que refletir mais com o cérebro e menos com o fígado. Isso aqui não pode ser usado como um tribunal de exceção. No prazo inferior a ano e meio, cheiroso, acho que nem isso. Nós já tivemos aqui 4 pedidos de processo de cassação. E é interessante porque o caso mais dificultoso da gente resolver, e era o mais evidente, porque aquele que era objeto da investigação administrativa já havia sido condenado criminalmente, por muito pouco ele não está sentado aqui. Então, o que eu peço, como o Celcinho pediu, é reflexão, é calma. Todos nós temos as nossas diferenças, mas não é com cerceamento de palavra, não é com troca de ofensas que a gente vai resolver as coisas nessa casa. Nossa casa tem uma função muito importante, a função que é intrínseca, que é legislativa, não é de julgamento, e a gente está desvirtuando o mecanismo de funcionamento dessa casa, por paixões, por rivalidades, por picuinhas e por covardice. Cheiroso, da mesma forma que eu não admiti. Falta mais um minuto para o Rogério finalizar. Já estou finalizando. Que eu não admiti que se fizesse covardia com Vossa Excelência, com o doutor Amílio, com o próprio Claudinei, né? A razão, Júlio, a rácio foi a mesma hoje com relação ao colega Reginaldo. Então eu peço, né? Pode parecer, Júlio, até meio piegas, né? Mas é verdade. Eu peço paz, sabe, mais consciência e menos beligerância. E que as comissões realmente tenham autonomia. E aqui eu rememoro o fato da semana passada. Quando nós entramos nessa casa aqui, no ano de 2021, parecer da CCJ valia, orientação da Comissão de Ética valia. Hoje, tudo de comissão é meramente opinativo. E nenhuma comissão representa praticamente nada. As comissões merecem autonomia e merecem um reconhecimento, que hoje elas não têm. Muito obrigado, presidente. Estou investindo o valor de eu falar que a Câmara do Bairro, que a primeira vez que está acontecendo, chegou a ponto de promover vereadores, e aproximar os vereadores da sociedade com a indicação. O Parlamento Jovem, que começou aqui semana passada, ninguém nem fala do Parlamento Jovem mais. Os projetos que estão sendo feitos por essa casa, de evidência que nunca aconteceram na história, estão sendo apagados, manchados, por tantas brigas, por tantas. Não sei nem o que falar, a escola legislativa que era doido para realizar. Está realizando agora, de repente votar um projeto para continuar a finalizar, de repente toda a votação para finalizar, continuar o parlamento do tudo. A gente está conseguindo abafar todas as coisas boas que estão sendo feitas por causa de brigas. Se me permite, presidente, só um comentário, usando aqui o termo de Vossa Excelência, que é o seguinte: Vossa Excelência falou do parlamento jovem. Vossa Excelência não sabe, eu diria até o constrangimento que eu tenho hoje, como que a gente vai ensinar o mecanismo de funcionamento, doutora Miriam, da Câmara para os jovens vereadores que já estão no exercício do mandato. Se eu falo para eles como que funciona uma CCJ, qual a função da CCJ e que tipo de parecer que a CCJ exala, sendo que na prática, na teoria eles aprendem uma coisa e na prática eles veem que a CCJ da Câmara de Mulher não vale nada. Desanimo de querer ensinar. Aqui, assim, o que tem valido muito, Júlio, é o nosso espírito de magistério, né? Porque exercer magistério é muito mais do que um trabalho, é um sacerdócio. É porque a gente ama mesmo. É uma arte de ensinar, de passar o conhecimento. E eu vou insistir, porque eu acredito na justiça. Agora, eu fico frustrado. Eu estou ensinando para eles como é, como deve ser. E eles veem que na prática a principal comissão da casa não tem autonomia alguma. E quando eu falei isso do colega Júlio, ele sabe por que eu estou falando isso. Não só ele, Vossa Excelência sabe. Porque Vossa Excelência estava no processo. O colega Celcinho sabe. Foi por quem? Quem que eu posso falar? Pode falar. Fale. Ciso sabe. Mas quem?
todos os demais, Delci sabe. Se eu estiver falando mentira, Delci, pega o seu microfone e me desmente, por favor. O que foi, Estou Excelência? falando O que sobre foi? isso. Desculpa. O que foi? Só fala. Quantas vezes vocês reuniram para combinar para caçar meu mandato? Muitas vezes. E aí, Eu estava presente em eu tive meu nome aqui, ó, nessa plenária, sem motivo, chamado de bandido. Delegado Rangel, minha testemunha. Eu fui chamado de bandido aqui nessa casa. Fui ou não fui, Devair? Sem motivo. Sem motivo. E eu não tive direito de resposta. Não tive o que fazer. Tudo que eu fazia era contra mim. E aí, hoje, eu tive a surpresa do meu algoz, que citou ali o porquê. Hoje ele declarou ali de uma artezinha que estava errada, confeccionada pelo meu colega Anderson, que alguém compartilhou erradamente no meu stories, e eu estava tendo meu mandato cassado por causa disso. Muito menos pela repercussão que teve o que aconteceu nessa casa. E o que me deixou mais triste é que o senhor estava por trás disso tudo. O senhor estava por trás disso tudo e hoje só foi incoerente. Posso ter minha. Quando o senhor chegou perto de mim aqui, eu fui muito transparente. Porque tem sentimentos, às vezes, de raiva que caem dentro da gente, que a gente olha para as pessoas e vê que as pessoas são falsas. E eu detesto pessoas falsas, porque eu não sou falso. E eu fui sincero. Se o senhor ficar com raiva de mim, problema do senhor. Porque eu nunca tive raiva do senhor. Tudo que o senhor fez comigo. E estou aqui, falando o que eu precisava falar. E acho não, porque a gente tem que achar nada. Entendo que hoje o senhor foi incoerente. Quando o senhor quis caçar meu mandato por muito menos. E hoje o senhor vota pela não admissibilidade de um processo que lá atrás o senhor quis usar para caçar o mandato desse vereador injustamente. Para encerrar o assunto. Para mim está encerrado. Excelência, vou tentar ser justo. Todos sabem que eu não tenho essa capacidade. Obrigado pelo poder. Vereador Valdinei, eu vou manter a calma. 2020, o vereador Valdinei fez uma publicação com a cara de alguns vereadores, 2021, perdão, que teriam votado para dar gratificação para servidores em comissão e teria dito lá que os vereadores presidentes das comissões também teriam uma gratificação, não recordo perfeitamente, e o presidente também. Então, vereador Valdinei, o senhor errou muito comigo. O senhor errou muito grave. Eu pedi minha bênção hoje, mas deixa eu explicar. O senhor errou. Porque todos os vereadores dessa casa me procuraram. Não, mentira. Rangel não, aqueles que te apoiaram desde o princípio. O Anderson não, quem te apoiou desde o princípio não. Todos os colegas me procuraram. Mas como, vereador Valdinei? Como? Ó, presidência do Afonso. Afonso, me permita, Afonso. Eu vou ter que mencionar porque foi 2021. O jurídico do Afonso não compreendia, a princípio, como realizar um processo de cassação. Eu preciso dizer a verdade. E aí o senhor é do PSD, o mesmo partido que eu. O PSD me procurou enquanto sendo uma pessoa, alguém que conhece, apenas, e já é muito, foi pelo que eu te pedi desculpas, para orientar juridicamente. E com isso que eu procurava diuturnamente, semanalmente, na segunda, terceira semana eu já não aguentava mais. Porque eu conheço essa casa. Eu sabia que aquilo era, mais uma vez, polvilho. Então, Vossa Excelência erra muito, vereador, muito, quando disse que eu estava te caçando. Eu era alguém que estava lá fora, nem vereador eu era. Eu fui procurado pelo partido e o partido com interesse de que Vossa Excelência não exercesse seu mandato. Então, eu enquanto um componente do partido, eu fiz todos os estudos jurídicos para o processo, se era para caçar ou se era apenas para dar uma reprimenda em Vossa Excelência, eu não sabia.
estou confessando aqui agora, eu te pedi desculpas em... Por favor, vereador, você disse que não é falso. Eu te pedi desculpas porque eu acho que já foi demais. Calma, eu te pedi desculpas em frente à prefeitura. Vossa Excelência sabe disso, já que Vossa Excelência é verdadeiro. Vossa Excelência vai dizer, é verdade. E agora estou pedindo desculpas publicamente, já que Vossa Excelência faz questão. E Vossa Excelência é que tem que ter essa questão. Então, peço desculpas pessoalmente. Então, você me desculpa, está resolvido. Eu quero dizer, vereador Rodrigo, é que o que eu confessei agora, eu confesso, eu fui procurado como jurídico, só para terminar, vereador. Eu fui procurado como jurídico. Eu vou falar isso, mas isso é muito importante porque isso passa. Eu raras vezes, presidente, e eu vou ser eternamente grato à sua tolerância e a dos colegas e a que estão presentes. Mas eu raramente, o vereador Rangel vai me entender, honra subjetiva e objetiva. A minha honra subjetiva, vereador Rangel, raramente é atacada. Porque eu aprendi na igreja, através de Jesus, que a gente não deve ficar chateado à toa, a gente é pequeno, Deus é mais. Mas hoje ela foi atacada. A minha honra subjetiva, que é o que eu penso de mim. Né? Então eu peço desculpas a Vossa Excelência, como já fiz pessoalmente, repito em público, porque eu não precisava ter atuado juridicamente naquilo que eu nem sabia o que era. E no final das contas nem foi recebido. Ótimo. Né? Agora hoje Vossa Excelência não repetiu o nome que falou incoerente, incoerência talvez eu até aceitaria mais, mas obrigado também por sua palavra de desculpa. Muito obrigado a todos pela tolerância. Tem tempo. Então só tem que organizar o tempo aí. Eu não quero falar nada, não, mas presta mais atenção no tempo para não acontecer isso. Eu vou falar nada 2 horas. Se você preferir a votação de Deus, vai ser reunião. E da próxima vez também, então, senhor presidente, se eu passo começar a reunião na hora certa, a gente já perde 40 minutos toda a reunião. A reunião está marcada de 7h30. 7 horas. E vai ter o senhor me desculpa, então vai 40. Atenção, filho. O senhor me desculpa, vai 40. É mais do que tem muita diferença. Toda a reunião está começando 7 horas, 7h10. A gente já perde 30 minutos. Vamos prestar mais atenção, presidente. Essa vai falar contigo. Posso falar uma sugestão aqui, senhor presidente? Se ninguém se opuser, regimentalmente, Valdinei, nós sequer começamos o primeiro expediente. Isso aqui tudo surgiu a partir de manifestação justificativa de voto. Então, se os demais colegas não se opuserem, e se não houver, doutor Maurício, nenhum tipo de imbróglio, se não causar vício, como se diz, na organização da nossa reunião, na ritualística da nossa reunião, eu queria que essa justificativa ela já fosse usada como as manifestações de primeiro expediente. Porque todo mundo que ia falar já falou, tem mais os colegas que querem se manifestar, mas que essa primeira parte já sirva como sendo o primeiro expediente, para que a gente entre logo em seguida na votação propriamente. Porque senão a gente vai chegar aqui às 23 horas, correndo risco de não vai. Eu tenho não fui falar, só posso falar o dia que eu for presidente? Não. Eu quero falar aqui. Pode ler, Felipe. Tem 10 minutos. Não, senhor presidente. Por ordem. Eu quero. Você vai ter ordem, eu tenho direito de falar e vai cancelar a reunião. Vamos lá. Eu costumo dizer que ele é um falastrão, um gomadinho, mas nós não podemos caçar o vereador que teve o voto da população. Eu costumo ser muito breve. Só tinha conseguido o tempo de 2 minutos, mas todo mundo está tendo 5. Mas eu pequeno peguei para falar assim. Beleza. Mas eu não devo gastar isso não, porque eu sou sempre muito sucinto. Né? Novamente, muito boa noite a todos os presentes, aos servidores da Câmara, novos colegas. O Elias Moratório está conosco aqui agora. Ele esteve no início da sessão. E aí eu gostaria só de defender o meu voto. Defender o meu voto. Por uma questão de coerência. Certo? Coerência. Como bem disse o colega vereador delegado Rangel, nós tivemos, aliás, eu fui presidente de uma das comissões processantes, nós tivemos
um pedido de cassação que custou ser levado a cabo do ex-colega que foi condenado pela justiça. Agora, em todos os outros pedidos de cassação aqui, eu votei pela não admissibilidade. Todos. Não só do Valdinei, que eu o apoiei, eu fui na casa dele prestar minha solidariedade. Como também do Cheiroso, como da doutora Miriam. Então, não teria como, aqui nesse momento, eu votar também contrário, também não melhor dizendo, não votar pela não admissibilidade no caso do colega Reginaldo Roriz. A despeito das diferenças entre um e outro, mas não quero crer que seja um motivo para iniciar-se um processo de cassação. O colega Nevail disse que a Comissão de Ética e Decoro está apurando corretamente essas questões da denúncia, vamos dizer assim. Correto, como bem disse o colega vereador Júlio Simbra. É aí que tem que correr. Se a comissão apurar os fatos e for comprovado que sim houve, né, leviandade por parte, vou usar esse termo aqui, do colega vereador Reginaldo Roriz, que traga aqui para o plenário que nós vamos apreciar o pedido de cassação. Se for, se chegar a cabo. Então, eu gostaria de deixar claro aqui mais uma vez, e vou corroborar aqui a fala de vários dos meus colegas antecessores. Nós precisamos ter um pouco mais de objetividade aqui na Casa Legislativa. Nós temos que fiscalizar com que alguns colegas que são mais, têm esse perfil fiscalizador, mas nós temos que legislar. Nós temos muitas pautas para nós nos debruçarmos e temos que trazer um pouco mais de tranquilidade aqui para o plenário da Casa. Eu vou até usar também um termo um pouco diferente. Então, temos que diminuir a testosterona, né? Usar mais o intelecto para que a gente consiga, então, vencer todos os nossos desafios para o bem da nossa população de Goiás. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Antônio. Cristian, que pediu a palavra. Presidente, serei muito breve. Na última sessão, senhor presidente, eu fiz uma moção de pesar verbal para o senhor Getúlio Inácio de Oliveira, com o equívoco. Nós não protocolizamos o documento e agora eu gostaria de protocolizar e pedir para que seja votado novamente. Também gostaria de registrar que eu entrei com outras duas moções de pesar. Uma foi pelo falecimento do meu tio-avô, Laerte Pereira Bahia. Eu gostaria de entregar essa moção para as minhas primas Jaqueline, Janaína e Eveline. 2023 não está sendo um ano fácil para elas. Eu gostaria de assinar com você, com Cristian, certeza, com certeza. da família, exatamente. oramos próximos. Isso, também, com certeza. Muito bem. Em 2023 elas já perderam a mãe, agora, no final de setembro, veio o falecimento do pai delas. Que Deus possa confortar o coração de todos nós. E por último, senhor presidente, eu fiz uma outra moção de pesar, que é pelo falecimento da dona Edith Laviola Costa, faleceu também no último sábado. A dona Edith, ela deixa os filhos Tarcísio, o ex-prefeito Dr. Carlos Fernando Costa, doutora Beatriz, Dr. Jorge, Ana Maria e Maria das Graças. Que Deus possa confortar todos os familiares. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Miriam, todos que estão presentes. Muito boa noite a todos que estão acompanhando aí nas redes sociais. Eu posso dizer e afirmar com todas as palavras que este é um momento em minha vida que me trouxe muito constrangimento. Eu nunca passei tanto constrangimento na minha vida igual passei aqui nessa casa. E olha, eu sou filho de uma mulher de ouro, teve 8 filhos, Dona Maria Rosa. Não tenho vergonha de dizer que meus 6 anos eu vendia picolé.
e com muito trabalho, depois de disputar 4 eleições, o sonho de sentar nessa cadeira e se tornar realidade, ter que passar por um constrangimento. Mas eu não quero aqui me alongar e entre aí essa aceitação ou não dessa denúncia, eu respeito o posicionamento de cada vereador. Aliás, cada vereador manda o seu voto, o seu entendimento. Quero questionar. É democracia. Tem vereador poder fazer e abster, mas cada um se posicionou. Eu entendo que esta casa ela tem passado por muitas turbulências e que hoje foi uma das maiores. Eu fiquei muito entristecido de ver colegas aqui se atacando, né? Graças a Deus houve aí a desculpa, né? Está alinhando. E a minha fala é para trabalhar dentro dessa linha, para ver se nós vamos conseguir sair daqui, dessa casa, com a cabeça erguida. Retratar a casa retratar. Para que nós vamos ficar nesse embate, sendo que nós fomos eleitos para trabalhar para a população? Quantas situações estão debaixo do nosso nariz, que compete a nós? Quantos anseios? Aí nós vamos perder aqui a nossa reunião uma vez na semana para ficarmos atacando. Quem não é? As palavras, as acusações sou eu. Mas também tem a humildade de respirar e seguir aqui nessa casa até o dia que Deus permitir. Pode ser amanhã, pode ser 31 de 2024, 31 de dezembro. Eu não sei, não sou dono da vida. A vida pertence a Ele. Então eu espero que nós possamos aqui rever essa situação. Não se trata de caçar e nem punir, mas nós precisamos de dar uma resposta à sociedade. Então, se a casa, meu entendimento, se a casa disser que houve a falha no sistema, e se o colega disser que acreditou no sistema e trouxe aquela informação, nós entendemos que poderia ter aprofundado mais na apuração. Mas como houve às vezes essa precipitação, não sei se essa é a palavra correta, mas por que não ficar tocando isso de bola de neve? É hora de colocar o pé no chão. Nós estamos sendo avaliados e observados 24 horas. Boa noite a todos. Quero fazer um agradecimento especial à Dona Alvina Sérgio, que o tempo todo foi ali rezando um terço para ver se traz paz aqui nessa casa. Acho que ela está até passando mal agora, qualquer coisa eu estou agora para ver se ela. Municipal de Saúde, da secretária Luiz Agostinho de Andrade e do secretário municipal de Saúde, Vitor Dias Vasconcelos de Almeida. Há aproximadamente 5 dias atrás, alguns vereadores divulgaram algumas informações equivocadas em suas redes sociais sobre os recursos existentes no Fundo Municipal de Saúde e seus objetos de execução. Diante disso, viemos a público esclarecer que todos os fatos e solicitar que todas as figuras públicas envolvidas se retratem com o Poder Executivo Municipal e com toda a população de Muriaé pela desinformação causada, que gerou falsa expectativa à comunidade, visto que, para recursos vinculados, existem portarias e resoluções que determinam a aplicabilidade do referido recurso. Diante da publicação dos vereadores Wellington Florim, Valdinei Lacerda, Miriam Fachin e Devair Gomes, através de vídeo em suas redes sociais e Instagram, gostaria de questionar qual a fonte utilizaram para disseminar informação referente aos recursos municipais de saúde, e considerando que no dia anterior, na Casa Legislativa,
foi apresentado o valor real através de audiência pública de prestação de contas que diverge o valor público dos mesmos. Nesse sentido, percebe-se que foram ignoradas as informações muito bem apresentadas pelos servidores do Poder Executivo na audiência pública de prestação de contas, de que cada recurso vinculado possui destinação específica, estipulada através de portaria de resolução, não existindo autorização para a livre utilização do referido recursos. Nos vídeos publicados, os vereadores dão margem à interpretação de que o recurso foi creditado de forma geral e única na conta do Fundo Municipal de Saúde e que não está sendo utilizado pelos gestores por opção destes, insinuando de forma indireta que a Secretaria Municipal de Saúde não está preocupada com as demandas da população muniaense. Vale ressaltar que todo o recurso municipal, do Fundo Municipal de Saúde, é oriundo do governo federal e do governo estadual. Inclusive, no montante total, existem recursos que servimos apenas como intervenientes para repassar aos prestadores hospitalares do município. Importante destacar que os recursos vinculados só podem ser utilizados após a aprovação de plano pelo Conselho Municipal de Saúde e também pela Câmara Municipal. Portanto, todos os valores em questão tramitam pela Casa Legislativa, constando valor, origem e objeto. Além disso, salientamos que os recursos em questão não foram captados de uma única vez. Ao longo dos anos, são recebidos através de repasses estaduais e federais, seguindo fluxos já mencionados acima, sendo que a maioria possui prazo de execução de 5 anos. Ou seja, os recursos financeiros eles devem ser administrados de acordo com o planejamento e necessidade, para que não haja utilização de uma só vez e, posteriormente, existe o risco de desvanecer o serviço de saúde. É lamentável que os representantes do povo induzam a população a pensar que o município não está fazendo a gestão correta de seus recursos, e o que compromete a imagem e a idoneidade dos gestores e dos servidores envolvidos. Diante do exposto, o que mais causa espanto é o fato de que todos esses recursos financeiros já tramitam pela Câmara de Muriaé para aprovação, ou seja, já são de conhecimento de todos os vereadores. Não obstante, salientamos que todos os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde estão disponíveis através do Portal da Transparência do Estado e do Fundo Nacional de Saúde, frisando que são mecanismos com dados atualizados e sem falhas. Por derradeira, a Secretaria de Saúde de Muriaé, Minas Gerais, solicita e aguarda que seja feita a retratação pelos vereadores supracitados, visando o respeito aos servidores e gestores públicos, bem como a correta informação à população. Muito obrigado.